Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Um ótimo domingo, uma ótima manhã a todos. Hoje nós vamos continuar dando prosseguimento na nossa matéria de angelologia. Hoje nós vamos encerrar a matéria. Hoje vai ser a nossa última aula tratando sobre esse assunto, da angelologia. Então, nas aulas passadas, nós falamos sobre os anjos, sobre as suas hierarquias e sobre alguma das suas características, que são importantes de nós entendermos e que todas elas, de forma conjunta, estão descritas, e são dispostas na palavra de Deus. Então, hoje, para a gente encerrar essa matéria, para a gente encerrar esse assunto, essa abordagem, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a Bíblia afirma ser os demônios. Então, como já dito nas aulas anteriores, os demônios, eles são anjos. Porém, eles são anjos caídos, Eles não são anjos de luz. Eles não são anjos que estão à disposição para adorar a Deus. Os anjos que estão à disposição para adorar a Deus são os anjos eleitos, Os anjos que se encontram agora a serviço de Deus. São aqueles anjos que não se dobraram diante de Lúcifer. São aqueles anjos que não optaram se rebelar, pecar contra Deus. Então, esses anjos, eles são anjos eleitos, estão à disposição do serviço de Deus. Esses anjos, eles trabalham a favor da obra e da criação do nosso Senhor Todo-Soberano. Então, os anjos, eles também são demônios, E esses anjos que são demônios são os anjos caídos. Então, o que a Bíblia afirma ser os demônios? Nós observamos que o Novo Testamento, ele menciona e nos mostra muitas pessoas sofrendo de opressão demoníaca, de influência maligna. Nós precisamos observar que a forma como o mundo se encontra hoje, tudo está ligado ao pecado. Mas a fonte do pecado em si é o próprio Lúcifer, são os próprios os demônios. Nós precisamos entender que os demônios, eles não forçam ninguém a pecar, mas tão somente eles apresentam o pecado. E dessa forma como eles apresentam o pecado, a partir do momento que a pessoa ela faz uso, ela pratica o pecado, ela tem uma ação delituosa diante de Deus, os demônios estão por detrás de toda essa influência. Então, os demônios, eles influenciam essa pessoa a pecar, e quando essa pessoa ela peca, eles trazem opressão sobre essa pessoa. Eles trazem opressão sobre a mente dessa pessoa, De uma tal forma que muitas pessoas elas têm força para dobrar os seus joelhos, elas têm força para pedirem perdão, mas de muitas outras pessoas, que pecam, às vezes não conseguem proceder dessa forma. Algumas outras pessoas, elas não oram, não pedem perdão e acabam que se afastando, da presença do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que só há um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas fora isso, todos os outros pecados, independentemente da sua gravidade, todos eles possuem perdão, Nós precisamos entender que dependendo da gravidade do pecado, todos possuem perdão, de forma concreta. Porém, as consequências virão sobre a vida dessa pessoa. Então, é uma coisa que a gente precisa compreender. Mas, para tudo se há o perdão de Jesus Cristo, Fora o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, para a Bíblia Sagrada, a gente vê a menção de muitas pessoas que sofreram uma opressão, de pessoas que sofreram uma influência maligna de Satanás, devido a um espírito maligno que neles
habitava. A Bíblia também ela menciona, né, no Novo Testamento o conflito de Jesus com os demônios, né? Jesus ele teve um conflito com os demônios. Mas o interessante é que em todos os conflitos que Jesus ele teve com os demônios, em todos os conflitos Jesus ele saiu vitorioso, né? Porque ele é o Filho de Deus. E por que Jesus ele foi vitorioso? Porque ele foi ungido justamente para esse propósito. Ele foi ungido justamente para esse trabalho, para esta obra. Por isso que Jesus ele sempre saía vitorioso. Ninguém conseguiu passar Jesus para trás. Os demônios não conseguiram, os reis não conseguiram, os escribas não conseguiram, os judeus não conseguiram, os saduceus não conseguiram, ninguém conseguiu passar Jesus para trás. Por quê? Ele é o ungido de Deus. Então, no Novo Testamento, a gente vê que muitas pessoas sofreram opressão maligna. Eu vou usar aqui, de forma específica, o Novo Testamento, né? Porque é o que está mais próximo da nossa realidade. É claro que no Antigo Testamento se há menção de pessoas que também sofreram opressão maligna, né? Que também sofreram uma opressão demoníaca, né? E que, assim, teve muitas dificuldades. Então, nós precisamos entender que por detrás de muitos dos pecados está a influência maligna, né? Então, entenda bem que por detrás de muitos dos pecados está a influência maligna. Mas perceba que se o indivíduo ele pecar, ele consumar aquele pecado, já não é culpa dos demônios, né? Já não é culpa de Satanás ou do demônio que está influenciando aquela pessoa. Já é culpa da própria pessoa, né? Porque ela cedeu, ou seja, ela teve o livre-arbítrio de poder escolher em pecar ou não pecar, né? Mas ela teve sim uma influência maligna. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? E nós não podemos confundir isso. Às vezes as pessoas elas colocam a culpa toda em Satanás, né? Ah, eu pequei porque o inimigo me tentou. Ah, eu pequei porque o inimigo me influenciou. Só que é a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de livre-arbítrio, né? Um exemplo bem claro. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, Jesus ele teve a opção de ceder às tentações. Então o diabo ali apresentou muitas ações para que Jesus pudesse dessa forma proceder. Mas Jesus ele não procedeu conforme as ações que o próprio diabo apresentou para ele, né? Ou seja, Jesus ele rejeitou todas aquelas ações. Jesus ele rejeitou toda aquela oferta. Jesus ele não cedeu àqueles erros. Jesus ele não cedeu àqueles pecados, né? Jesus escolheu permanecer. Jesus escolheu não pecar, então nós temos também essa escolha, né? Então, nós sofremos influência demoníaca para pecar, mas é nós que escolhemos se nós vamos ceder, se nós vamos pecar, ou se nós não vamos ceder, ou se nós não vamos pecar, né? Então, é uma coisa que nós precisamos ter consciência disso. Então, no Novo Testamento, a gente tem casos de pessoas que sofreram influências malignas, né? E um desses casos está em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 23. Vou estar lendo aqui para a gente estar reiterado, né, com o texto bíblico. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 23. Olha o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, versículo 24, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo, Cala-te e sai dele. Último versículo para a nossa leitura. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele, né? Então aqui a gente vê a manifestação demoníaca, né? A influência maligna sobre a vida de um indivíduo, né? Veja bem, Jesus estava na sinagoga, e Jesus estando na sinagoga, Jesus estava ali ensinando na sinagoga. E neste ensino que Jesus estava expondo na sinagoga, estava ali um homem, né?
e este homem possuía um espírito imundo. O que a Bíblia está dizendo? Que este homem, ele era um endemoniado, ou seja, o seu corpo estava possesso por um demônio, o seu corpo estava possesso por um anjo caído, o seu corpo estava possesso por um espírito maligno, né? E este homem, estando possesso por esse espírito maligno, este espírito maligno, ele tinha toda a arbitrariedade sobre o corpo desse homem, ele tinha toda a arbitrariedade sobre a mente desse homem, ele tinha toda a arbitrariedade sobre a boca dessa pessoa, né? De uma tal forma que o demônio está usando a vida do homem e diz o seguinte: que temos contigo, Jesus Nazareno? O Senhor veio aqui nos destruir, né? Bem sei quem és, o Santo de Deus, né? E após isso, o demônio usar a boca dessa pessoa, o anjo caído usar a boca deste homem, Jesus repreende, né? Jesus repreende dizendo assim: olha, cale-te e sai dele. E naquele momento, o espírito imundo que estava no corpo daquele homem, que estava empossado no corpo daquele homem, fez com que aquele homem se convulsionasse, né? Tendo ali se convulsionando, né? Tendo ali ele se batendo, né? Se batendo através do seu corpo e clamando com grande voz e saiu, né? Daquele homem. De uma tal forma, né? Em experiências práticas do nosso dia a dia ministerial, a gente observa que os demônios eles agem de formas diferentes sobre a vida de algumas pessoas, né? Quando alguém está orando e expulsando o demônio de uma pessoa, tem pessoas que ficam igual cobras, né? Elas rastejam igual cobras assim, no chão da igreja, no chão do lugar onde o demônio, né, está ali saindo do corpo daquela pessoa, né? Se convulsionando através do corpo daquela pessoa. Então, são coisas, né, que são um pouco que um pouco profundas, né? São coisas que às vezes nos marcam, né? Uma certa vez tive a experiência, né, de ver um pastor expulsando o demônio do corpo de uma pessoa e essa pessoa ela caiu no chão, né? E essa pessoa ela ficou como cobra no chão, se rastejando como uma cobra, né? Então são coisas que nos impactam, né? São coisas assim profundas e são coisas que são reais, né? Muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não creem, né? Mas são coisas reais, né? Então nós precisamos entender que nós não precisamos ter medo, temer essas coisas. Nós não precisamos temer os demônios, nós precisamos temer o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos obedecer a Ele, né? Nós precisamos entender que Jesus, ele deu poder para nós expulsarmos os demônios. Jesus, ele nos deu autoridade para nós mandarmos o mal ir embora, né? Então nós precisamos assumir essa autoridade, né? Nós precisamos nos comprometer com essa autoridade. Então, a cura deste endemoniado, né, de Cafarnaum, que estava na sinagoga, Jesus repreendeu, né, esse demônio e Jesus ali libertou ele, são um de muitos casos, né, de pessoas que sofriam influências malignas, né? Então, tem muitos outros exemplos aqui na palavra de Deus, né? Então, os demônios, eles são seres espirituais com personalidade e inteligência. Como súditos de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos. São malignos, destrutivos e estão sob a autoridade de Satanás. Então nós precisamos entender que os demônios eles são seres espirituais, né? E como seres espirituais, eles possuem personalidade e eles possuem inteligência. Tem muitas pessoas que pensam que os demônios eles são burros. Tem muitas pessoas que pensam que os demônios eles não conseguem planejar planos, que os demônios não conseguem traçar projetos. E eles conseguem, porque eles possuem uma inteligência, eles conseguem pensar, eles possuem uma personalidade. Ainda que a sua personalidade seja uma personalidade degradada, ainda que a sua personalidade seja uma personalidade destrutiva, uma personalidade má, uma personalidade maligna, eles possuem inteligência, né? E como eles possuem inteligência, eles projetam planos, eles traçam projetos, né, planos, propósitos para destruir a vida dos cristãos, né? Então nós precisamos entender que a todo momento nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados por esses anjos que são caídos. Nós estamos sendo observados por esses demônios. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos, né? Porque
Muitas das coisas que você faz, muitas das vezes pode proceder à sua queda, né? Exemplo, se o diabo ele ver você dando legalidade a tal coisa, a certa área, um exemplo, se o diabo ver você dando legalidade a tudo que é imoralidade sexual, a tudo aquilo que é imoral, a tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus, é isto que ele vai usar para tentar derrubar você. É isso que ele vai usar para derrubar você da graça. Ele vai forjar projetos, ele vai forjar planos através da imoralidade sexual para derrubar você, para enfraquecer você, para tirar você da oração, para tirar você do jejum, para te afastar da presença do Senhor Jesus Cristo, né? Então, aquilo a qual você é mais suscetível é isso que o diabo, que os demônios irão usar para derrubar você, para enfraquecer você. Então, eles são inteligentes, né? Burros, muitas das vezes, assim, entre aspas, somos nós em pensarmos, né, que eles são burros. Eles não são burros, eles são inteligentes, eles pensam, né? Então, a sua inteligência proporciona muitas das vezes a queda de muitas pessoas. Muitas pessoas não vigiam, muitas pessoas não tomam cuidado, muitas pessoas não permanecem firmes, não oram, não jejum, não leem a palavra de Deus e por isso que acabam caindo da graça, se afastando da presença do Senhor, né? Então nós precisamos também compreender que os demônios eles são malignos, eles são destrutivos e eles estão sob a autoridade de Satanás, né? Então, até no reino maligno, até no reino das trevas, se há hierarquia, né? Se há hierarquia, é uma coisa que nós conseguimos observar. Muitos cristãos, eles têm dificuldade para obedecer a hierarquia, né? E no mundo espiritual possui hierarquia, e essa hierarquia ela é obedecida, né? Então é uma coisa que nós precisamos estar ciente. Outra coisa, quando nós tratamos sobre a idolatria, nós precisamos entender que os demônios eles estão por detrás de todo tipo de idolatria, né? Então os demônios eles estão por trás de todo tipo de idolatria, seja qual a idolatria for, idolatria a Maria, idolatria a Maomé, idolatria a Sócrates, idolatria a Aristóteles, né? Então, quando você coloca uma pessoa à sua frente, né, e você tem uma consideração muito grande por aquele algo, né, por aquele personagem ou por aquela personagem, a tal ponto de você deixar de fazer as coisas de Deus por conta desse personagem ou por conta desta ação, por conta desta prática, se torna uma idolatria. Os demônios estão por detrás de todo tipo de idolatria. Então nós precisamos entender que a idolatria, ela não se restringe tão somente a um ídolo, né? Digo assim, em questão de um Deus, que as pessoas assim consideram entre aspas. Muitas pessoas pensam, né, que a idolatria se refere somente a Maria, né? Mas tem muitas pessoas que idolatram um jogador de futebol, tem muitas pessoas que idolatram um certo personagem, tem muitas pessoas que idolatram uma certa prática de uma tal forma que isto faz com que ela peque. De uma tal forma que isso faz com que ela se afaste das coisas de Deus. De uma tal forma que isso faz com que ela deixe as coisas de Deus de lado. De uma tal forma que isso faz ela, coopera, é um mecanismo para essa pessoa deixar a sua santidade de lado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque os demônios, eles estão por detrás de toda a idolatria. E qual é o sentido da idolatria? Tirar o nosso foco de Jesus Cristo, né? Toda pessoa que é idólatra, ela não tem Jesus Cristo como o seu foco. Toda pessoa que é idólatra, ela tem o seu foco, um ídolo, um personagem, um jogador de futebol, uma prática, uma ação, né? Qualquer outra coisa que tire ela do foco que é Jesus, isso se torna uma idolatria. Mas, William, assim, veja bem. Eu faço faculdade, eu estudo, eu trabalho. E nesses ambientes, não tem como eu estar sempre lendo a Bíblia. Nesses ambientes, não tem como eu estar sempre orando, sempre jejuando. Eu entendo isso, eu compreendo isso. Mas nesses ambientes, as suas práticas está te levando a Deus ou está te afastando de Deus?
Nesse ambiente, o que está sendo ali exposto, o que está sendo ali abordado, isto está te levando para mais perto de Deus ou está te afastando de Deus? Então, se está te afastando de Deus, você precisa tomar cuidado. Às vezes você está idolatrando aquele ambiente, às vezes você está idolatrando aquele certo conteúdo que você está ouvindo, né? Você está tendo aquilo como uma direção para a sua vida, como uma regra para a sua vida, e isso está te afastando de Deus. Então, qual é o objetivo da idolatria? O objetivo da idolatria é afastar você do foco que é Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que te afasta do foco que é Jesus Cristo se torna idolatria, e os demônios estão por detrás disso. Outra coisa, os demônios, eles são parte das potestades malignas. O cristão tem que lutar continuamente contra eles, né? Então nós precisamos entender que nós estamos em um campo de batalha. Nós estamos em uma guerra espiritual. Enquanto você está acordado nas suas atividades diárias do seu dia a dia, você está em um campo de batalha. Enquanto você está dormindo, você está em um campo de batalha, né? A nossa vantagem que nós temos, que enquanto nós estamos dormindo, nós temos os anjos do Senhor que nos protegem, né? O que a Bíblia diz? Que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. Então, se nós tememos ao Senhor, se nós estamos concentrados na presença de Deus, os anjos de Deus, eles estão ao nosso redor. Eles estão nos protegendo, eles estão nos guiando, né? Eles estão nos livrando de todo tipo de mal. Mas nós estamos constantemente em um campo de batalha. E a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e não é contra o sangue, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra as potestades malignas, né? Então, nós precisamos estar cientes disso. Outra coisa que nós precisamos entender sobre os demônios é que os demônios eles podem habitar no corpo de incrédulos, né? E constantemente isto o fazem. Vamos ler o versículo? Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27. Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27. Veja o que a Bíblia diz. Marcos, capítulo 8, versículo de número 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que eu sou? Esta referência ela está incorreta, ela está errada. Inclusive também está errada na apostila. Vamos ler Marcos, capítulo 5, versículo 15. Marcos, capítulo 5, versículo número 15. Esse é o versículo certo. Veja o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 5, versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram, né? O que a Bíblia está aqui relatando? Está falando do endemoniado gadareno, né? Aqui no versículo 15, nós estamos vendo a reviravolta que Jesus fez na vida deste homem. No versículo 15, nós estamos vendo um novo tempo sobre a vida desse indivíduo, né? Esse indivíduo que era um endemoniado, que tinha uma legião, né, no seu corpo. E aqui no versículo 15, a Bíblia retrata que ele estava sentado em perfeito juízo e vestido, né? Ou seja, aqui ele estava como um homem liberto. Mas antes de ser um homem liberto, ele foi um homem possesso por demônios, né? Então os demônios constantemente ele habita no corpo de pessoas incrédulas, né? E constantemente eles fazem isto, né? Então eles habitam no corpo de pessoas incrédulas. Por que os demônios eles habitam no corpo de pessoas incrédulas? Porque no templo, né? Uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso corpo ele é um templo. Se o seu templo, que é o seu corpo, ele for um templo vazio, ele nunca vai ser um templo vazio, né? Nós nunca seremos um templo vazio. Ou nós estaremos cheios da presença do Espírito Santo, ou nós estaremos cheios da presença de demônios, né? É uma coisa ou outra. Ou nós estamos cheios, ou nós estamos vazios, né? Isso na realidade cristã, na nossa realidade, né? Ou nós estamos cheios do Espírito Santo, ou nós estamos cheios de demônios, né? Então, se nós estamos vazios do Espírito Santo, constantemente as nossas obras
serão obras da carne, né? E quem que constantemente está influenciando para que nós venhamos realizar as obras da carne? Os próprios demônios, né? Então nós precisamos ter consciência disso. Constantemente, nós precisamos nos encher da presença do Espírito Santo. Constantemente nós precisamos nos preencher da presença de Deus. Se nós não estivermos cheios da presença de Deus, nós estamos cheios de outra coisa, né? Então os demônios constantemente eles habitam no corpo de pessoas incrédulas, né? Eles habitam no corpo de pessoas incrédulas. Então é uma coisa que nós precisamos compreender, né? E se nós não tomarmos cuidado, se nós deixarmos a graça, afastarmos a presença de Deus, afastarmos a presença do Espírito Santo, deixarmos tudo para trás, né? É uma realidade que pode ser a nossa, né? E nós podemos entrar nessa realidade de termos os nossos corpos habitados por demônios, né? Se nós não estivermos firmes na presença de Deus, se nós não nos esvaziarmos da sua presença. Outra coisa, os demônios, eles podem causar doenças físicas, né? Às vezes nós pensamos que os demônios eles são somente influenciam as pessoas a praticarem obras más. Nós pensamos que os demônios tão somente influenciam as pessoas a praticar obras que são contrárias, né, à santidade, à palavra de Deus. Mas os demônios eles também podem causar doenças físicas e a Bíblia deixa isso, né, muito bem claro e também muito bem esclarecido, né? Um exemplo bem claro é Mateus, capítulo 9, versículo 32. Nós vamos fazer a leitura desse versículo. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 32. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 9, versículo de número 32. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Né? Olha o que a Bíblia está dizendo. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Olha o versículo 33. Olha a reviravolta sobre a vida deste homem. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Né? O que a Bíblia está deixando bem claro? Que chega até Jesus Cristo um certo homem, um certo indivíduo que era mudo. Então ele possuía uma deficiência física, ele não conseguia ouvir, ele era mudo, né? E por ele ser mudo, ele estava também endemoniado, né? Então qual que era a razão desta deficiência física? Qual era a razão, né, desta enfermidade que repousava sobre a vida desse homem? A razão, o mecanismo, né, era por conta do demônio que estava habitando dentro do seu corpo, dentro do seu templo, né? E no versículo 33, Jesus ele expulsa o demônio. Veja que coisa interessante. Jesus é muito inteligente, né? Veja o que Jesus faz. Jesus, primeiramente, ele não cura o homem. Jesus não chega até ele e fala assim, olha, vai embora a enfermidade. Não. Jesus, primeiramente, ele vai lá na raiz do problema. Jesus, ele expulsa o demônio, que era a razão daquela enfermidade, e o mudo falou, né? E o mudo falou. Eu disse que esse indivíduo, ele não conseguia ouvir, né? Mas mudo aqui está no sentido de que ele não conseguia falar, tá bom? Então, perdão aos irmãos, somente que me corrigir. Então, ele não conseguia falar, ele não falava, ele não pronunciava palavras, né? Então, a razão dessa enfermidade era o demônio. Então, Jesus ele expulsa o demônio e após esse demônio ir embora, este homem volta a falar. Esse homem volta a pronunciar, né? Olha que coisa interessante. Essa é uma coisa gloriosa da parte de Deus. Então, tem muitas doenças, né? Tem muitas enfermidades que a razão delas é demônios, né? É a ação maligna, né? E nós precisamos estar ciente dessas coisas, ok? Outra coisa, os espíritos malignos estarão grandemente ativos nos últimos dias desta era. Na difusão do ocultismo, imoralidade, violência e crueldade, atacarão a palavra de Deus e a sã doutrina. O maior surto de atividade demoníaca ocorrerá através do anticristo e seus seguidores, né? Outra coisa, quando
quanto mais nós nos aproximarmos ao fim da era, né, ao fim do mundo, esses espíritos malignos, eles estarão grandemente ativos, né, continuamente ativos. É o que está acontecendo nos nossos dias atuais, né? Olha quantas ideologias que hoje está surgindo, né? Olha quantas categorias, quantas variedades de pecados que nós temos hoje, que as pessoas estão praticando hoje, né? Então nós estamos vendo que a cada dia o mundo está em ruínas, a cada dia o mundo está piorando, né? Porque esses espíritos malignos, eles estão em ativa, né? Então, como eles estão em ativa, como eles estão em exercício, a igreja também precisa estar ativa. A igreja também precisa, ela precisa estar em exercício. O que a Bíblia nos deixa bem claro? O que Jesus deixou muito bem claro e muito bem estabelecido? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós precisamos entender que Jesus está falando essa declaração, este versículo, Jesus está declarando isso, não que as portas do inferno vai vir contra a igreja, não que é o inferno que vem contra a igreja. Mas por que as portas do inferno não vai prevalecer? É a igreja como organismo vivo, em constante movimento, em constante atividade. Enquanto a igreja está caminhando, enquanto a igreja está pregando, enquanto a igreja está jejuando, enquanto a igreja está lendo a Bíblia, enquanto a igreja está se alimentando, absorvendo a doutrina do Pai, ela vai passar quebrando essas portas, ela vai passar destruindo essas portas, ela vai passar destruindo o inferno. Se o inferno estiver na frente, demônio estiver na frente, a igreja vai passar por cima, porque nada vai para essa igreja. Ou seja, as portas do inferno, o inferno não vai prevalecer contra a igreja. E essa é uma realidade, ok? Vamos caminhando já para o encerramento. Agora a gente vai falar sobre Jesus e os demônios, né? A forma como Jesus lidou com esses demônios, a forma como Jesus tratou com esses demônios, né? Veja bem, nos seus milagres, Jesus frequentemente ataca o poder de Satanás e o demonismo, né? Nós observamos isso, né? Nós acabamos de ver aqui um homem que era mudo, um homem que não falava. Jesus atacou o demônio e, atacando o demônio, esse homem voltou a falar. Esse homem voltou a pronunciar palavras, né? Porque Jesus, ele atacou esse poder demoníaco. Um dos seus propósitos ao vir à Terra foi subjugar Satanás e libertar os seus escravos, né? Vamos ler um outro versículo? Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 27. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 27. Olha o que a Bíblia diz. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles obedecem. A autoridade de Jesus era tanta, era tão profunda, ela era tão concebível sobre a vida das pessoas que as pessoas elas observavam. As pessoas de fora elas conseguiam ver. As pessoas de fora elas conseguiam observar, né? No versículo 37 aqui, todos se admiravam das obras de Jesus Cristo, né? E eles se perguntavam entre si, um falando com o outro, né? Nossa, que nova doutrina que é essa? Pois com a autoridade que ele tem, ele expulsa os demônios vão embora e os demônios obedecem ele. Que homem que é este? Que autoridade que é essa? Quem é este? Este é Jesus Cristo. Que nova doutrina é essa? A pergunta que eles faziam, a pergunta que eles indagavam. Essa nova doutrina é a doutrina do reino, é a doutrina do reino celestial. Então as pessoas observavam e conseguiam ver isso. Então Jesus, ele veio justamente para atacar esse poder das trevas. Ele veio para atacar este demonismo. E ele continua atacando. E ele conta comigo e ele conta com você para nós continuarmos também a atacar. Até porque ele nos deu autoridade. Nós precisamos entender que a autoridade que Deus nos deu não é para que nós venhamos ter um exibicionismo de poder. Não é para que nós venhamos ter um exibicionismo teológico. Não é que nós venhamos ter um exibicionismo de filosofia. Não. Jesus ele nos chamou não para sermos exibicionistas. Jesus ele nos chamou não para nós sermos palhaços, para divertir o nosso público, para entreter o nosso... Não, Jesus ele nos chamou para nós pregarmos o evangelho. Jesus ele nos chamou para nós expulsarmos os demônios. Jesus ele nos chamou para nós fazermos a obra dele, para nós operarmos a vontade e o querer dele nessa terra, né? Então esse é o propósito que Deus ele tem e ele exerce sobre as nossas vidas.
Os demônios. Outra coisa também que Jesus ele operou. Jesus derrotou Satanás, né? Jesus ele derrotou Satanás. E de modo pleno através da sua morte e ressurreição, né? Vamos ler o versículo? Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14. Hebreus, capítulo 2, versículo de número 14. Olha o que a Bíblia diz. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, né? Olha que versículo profundo, olha o finalzinho dele. Para que pela morte, né? Ou seja, que morte é esta? A morte de Jesus Cristo. Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, através da morte de Jesus Cristo, através da sua morte, ele aniquilou o império da morte, né? Então, ele aniquilou o diabo. Então, Jesus ele derrotou Satanás. Jesus ele derrotou a morte. Então, se Jesus ele derrotou a morte, derrotou Satanás uma vez, né? Ele vai derrotar continuamente quantas vezes ele quiser. E quanto mais vezes Satanás ele se levantar contra a igreja, contra Jesus Cristo, contra a obra de Deus, ele vai ser derrotado. Por quê? Na igreja há poder, na igreja há autoridade. Mas eu digo que a igreja que tem doutrina, a igreja que absorve a palavra de Deus, a igreja que tem autoridade, a igreja que exerce a vontade do Pai. Não estou falando de portas de fundo de quintal, né? Portas de fundo de quintal que não pregam Bíblia, que não pregam a palavra, que não pregam a sã doutrina, essas igrejas serão derrotadas por Satanás, né? E aliás, já estão derrotadas por não pregarem a palavra, já estão derrotadas por não pregarem a santidade, por não pregarem o arrebatamento, por não operarem aquilo que devem operar e que está descrito, né? Que está disposto na palavra do Senhor, né? Então Jesus ele derrotou Satanás e ele vai derrotar de novo, né? Outra coisa, o crente e os demônios. As Escrituras ensinam que nenhum verdadeiro crente em quem habita o Espírito Santo pode ficar endemoniado. Isto é, o Espírito e os demônios nunca poderão habitar no mesmo corpo, né? Então, nós precisamos observar que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, é uma analogia que nós fazemos, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós também somos uma fonte de água. Eu gosto de usar muito para falar sobre a habitação do Espírito Santo, Tiago 3, capítulo 11, né? Que fala que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, né? Ou vai jorrar um tipo de água ou vai jorrar outro tipo de água. Ou é água doce ou é água salgada, amarga, né? Não tem como de um tipo de fonte sair dois tipos de água. Um exemplo, você vai beber a água de uma fonte. Não tem como aquela fonte sair um pouquinho de água doce e um pouquinho de água amarga, né? No momento que você quer, no momento que você deseja. Vai sair um tipo só de água, né? Uma espécie só de água. Então, é uma coisa que nós precisamos entender. Em nossos corpos, né, nós precisamos entender, como eu disse inicialmente na introdução, né, desta aula. Ou nós estamos cheios do Espírito, ou nós estamos cheios de demônios, né? Não existe essa, eu estou vazio de Deus. Se você está vazio, você está cheio de demônios. Você está praticando constantemente as obras da carne. Agora, se você está cheio de Deus, se você está cheio da presença do Espírito Santo, constantemente você está operando as obras do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, misericórdia e tudo mais a qual se importe ao Espírito Santo em nós revelar, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que nós precisamos estar cientes é de que, se nós estamos cheios do Espírito Santo, se o Espírito Santo está habitando em nós, não tem como demônios eles se empossar de nossos corpos. Não tem como. Se eu estou cheio do Espírito Santo, não tem como o demônio se empossar do meu corpo agora. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Meu corpo não está vazio. O meu templo, né, não está vazio. A minha fonte de água viva não está vazia. Agora, se o meu templo estiver vazio, se o meu corpo estiver vazio, se eu estiver vazio do Espírito Santo, aí sim pode ocorrer na minha vida uma possessão maligna. Mas, caso contrário, não tem como isso acontecer, né? Mas vejam bem, mesmo que uma pessoa seja cheia do Espírito Santo, seja uma pessoa que ora, seja uma pessoa que jejua, se ela não vigiar, os demônios eles podem influenciar os pensamentos dessa pessoa.
Os demônios, eles podem influenciar as emoções dessas pessoas. Os demônios, eles podem influenciar os atos das pessoas, né? Por isso que às vezes você observa que tem pessoa que está da igreja, ora muito, jejua muito, participa do círculo de oração, participa da mocidade, participa do conjunto, é líder, mas é uma pessoa descontrolada. É uma pessoa que fala aquilo que vem na boca. Quando ela fala aquilo que vem na boca, quando ela tem ações pecaminosas, né, diante de outras pessoas, a gente já pode perceber que a mente dela, os pensamentos dela, as emoções dela estão sendo influenciadas. É claro que nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, nós vamos errar, nós vamos falhar. Mas agora, falhar constantemente, errar constantemente sobre algo que você conhece, sobre algo que você já sabe, pode-se haver nessa pessoa uma influência maligna de pensamentos e emoções por mecanismo do próprio Satanás, dos próprios demônios, né? Então veja bem, mesmo que você esteja cheio do Espírito Santo, mas se você não vigia naquilo que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você age, pode estar havendo aí uma influência maligna, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Prosseguindo adiante, uma outra coisa que nós precisamos entender, a natureza espiritual, intelectual e moral dos demônios, né? Como eu disse na introdução desse curso, os demônios, eles são inteligentes, né? Eles conseguem pensar e eles conseguem projetar. Então, eles possuem também uma natureza intelectual, né? E essa natureza intelectual é que eles não são seres impensantes, eles pensam, né? E veja bem, eles pensam de uma forma, eles têm uma natureza intelectual tão assim profunda, né? Que eles conhecem Jesus Cristo. E eles falam de Jesus como Filho do Altíssimo, né? A gente acabou de aqui descrever, né? Um homem que estava na sinagoga, que estava endemoniado, e ele ali pronunciou, olha, você é o Filho de Deus, né? Tudo mais. Você é o Filho de Deus. Então, ele declarou para todo mundo na sinagoga, ele é o Filho de Deus, né? E quem estava declarando não era um homem de uma forma sincera, porque conhecia o Evangelho, porque conhecia Jesus. Quem estava declarando era o demônio que estava empossado na vida desse homem, né? Que estava empossado na vida dessa pessoa. Ele declarou, né? Então, nós precisamos entender. Quando Jesus ele chega em Gadara e aquele endemoniado se apresenta para ele fala ali, olha, você é o Jesus, Filho do Altíssimo, que tem eu contigo, né? Você veio aqui me atrapalhar, você veio aqui atrapalhar a minha obra, né? Ele não diz nessa palavra, mas ele queria dizer isso, né? Nesse sentido. Por que ele fez isso? Porque ele conhecia Jesus. Se fosse um homem qualquer, ele não chegaria se prostrando, chegaria batendo, né? Destruindo tudo. Mas não, ele se prostrou porque viu que era Jesus. Então é o próprio demônio fazendo isto, né? Não porque ele segue a doutrina, não porque ele crê no reino de Deus, né? Porque ele quer servir o reino de Deus, não. Mas é uma forma de se afugentar da obra que Jesus iria operar sobre a vida daquele homem. É uma forma do demônio se afugentar para poder atrapalhar a obra, né? Para que deixasse a vida daquele homem, fosse embora para pegar e voltar de novo, né? Mas Jesus foi e expulsou o demônio e a vida daquele homem foi outra vida depois daquele momento, né? Então eles possuem uma natureza intelectual. Então os demônios, eles creem em Jesus, eles creem em Deus, eles creem no Espírito, porque eles sabem quem eles são. Eles vieram lá de cima, eles vieram lá da atmosfera espiritual, eles vieram da atmosfera, né, do reino. Então eles conhecem, eles sabem quem é Jesus. Quanto à natureza moral, né? A natureza moral dos demônios é inegável que eles se corrompem, né? Se corromperam ainda após Lúcifer, né? O que nós observamos é que esses anjos caídos, para eles não tem mais libertação, para eles não tem mais salvação, porque eles se corromperam, né? Não teve nenhum sentido de arrependimento na vida deles. E eles são instrumentos de iniquidade. E como eles são instrumentos de iniquidade, eles também fazem discípulos para serem instrumentos de iniquidade. E quem são esses discípulos desses instrumentos de iniquidade que são os demônios, né? São as pessoas que não vigiam, são as pessoas que são incrédulas, são as pessoas que não estão na presença de Deus, são as pessoas que não aceitam a Jesus Cristo, né? Essas pessoas são instrumentos de iniquidade. E eu e você precisamos tomar cuidado para nós não sermos também instrumentos de iniquidade. A Bíblia diz, olha, se Satanás se aproximar, resista porque ele vai fugir, né? O que a Bíblia diz? Olha, resista e o diabo fugirá de vós. Outra coisa que nós precisamos entender
é que esses anjos caídos, os demônios, Satanás, no último dia, eles vão ser julgados, né? E sendo julgados, eles vão ser lançados no lago de fogo, né? Então eles vão ser lançados no lago de fogo, né? Vamos ler um versículo sobre isso? Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 41. Mateus, capítulo de número 25, versículo 41. Olha o que a Bíblia diz. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? O inferno, ele foi preparado, o fogo eterno, né? Foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas as pessoas que foram instrumentos de iniquidade, as pessoas que não se arrependeram, as pessoas que não quiseram aceitar Jesus Cristo, elas também vão ser lançadas no fogo eterno, juntamente com o diabo e seus anjos. Ah, William, mas o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O que essas pessoas vão fazer? Porque elas foram instrumentos de iniquidade. Elas se deixaram ser instrumentos de iniquidade. Elas se deixaram ser usadas pelos demônios. E como elas foram instrumentos de iniquidade juntamente com os demônios, elas vão ser lançadas juntamente com eles, né? Então os demônios e Satanás e os seus anjos, juntamente com suas hostes, eles vão ter um final, né? Eles vão ter um destino. E também nós vamos ter um destino. E quem determina esse destino somos nós. É eu e você. Não é os demônios que vão determinar o meu destino. Quem vai determinar o meu destino é eu. Ainda que eles tentem me influenciar, eu que vou determinar meu destino. Porque eu tenho a livre escolha, né? Eu escolho se vou ser um instrumento de iniquidade ou se vou ser um instrumento de Deus, um instrumento cheio de Deus, um instrumento usado por Deus, um instrumento para fazer a obra de Deus. Amém? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje nós encerramos essa disciplina de angelologia e no próximo domingo, né, na próxima etapa, nós vamos já iniciar a outra matéria. Amém? Deus abençoe os irmãos de uma forma maravilhosa.